Foi divulgada uma pesquisa hoje que, na minha opinião, ela é bombástica para São Paulo, porque a corrida pela prefeitura tem um empate triplo, que é péssimo para o Bolsonaro. Porque além do Ricardo Nunes estar empatado com o Guilherme Boulos, o Datena também está empatado com todos eles na margem de erro. E eu vejo que Datena tem muito mais chances de tirar o Ricardo Nunes no segundo turno do que tirar o Guilherme Boulos, o que seria devastador para o Bolsonaro. São Paulo que está tendo os movimentos estranhos de traições dentro do PL contra a família Bolsonaro, o que deixa essa disputa ainda mais interessante. Mas o Datena vai disputar mesmo dessa vez? Vamos colocar aqui nos comentários se você acha que Datena vai disputar a prefeitura, com quem que Datena tira mais votos, Boulos ou o Ricardo Nunes. E essas traições do PL são estranhas e mostram o enfraquecimento de Bolsonaro? Curtiu a derrota do Bozo? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Essa pesquisa foi divulgada pelo Instituto Quest, que é um bom instituto, um instituto renomado. Só que eu fiquei muito surpreso com o resultado da pesquisa, porque nenhuma outra estava apontando tal cenário com o Datena em terceiro. Muitos mostravam o Pablo Marçal crescendo, e de fato ele cresceu, mas o empate triplo, porque você tem o Nunes e o Boulos empatados numericamente. Um tem 1% ali à frente do outro. Só que o Datena, ele tá 3 pontos percentuais atrás dos dois. E isso indica um empate na margem de erro. Datena, apresentador da televisão, que sempre fala que vai sair e nunca sai. Será que agora ele vai sair? Porque ele tá bem cotado nas pesquisas. Tudo bem que esse foi um instituto. Agora a gente tem que ver se esse cenário do Datena vai se confirmar nos outros institutos. Nós não podemos fazer comparações de institutos diferentes. Ah, mas esse instituto Datena tá tendo 30, o outro ele tá com 5. Não. O que nós temos que ver é, Datena vai aparecer em terceiro, empatado com os demais na margem de erro, no Datafolha, no IPEC, no Paraná Pesquisa? É isso que nós temos que ver. O Ricardo Nunes ele aparece à frente do Guilherme Boulos, o que é muito ruim para o Boulos, porque no segundo turno vai ficar difícil para o Boulos enfrentar o Ricardo Nunes se ele passar atrás. Só que se o Datena tirar o Ricardo Nunes, porque eu vejo que o Datena tira mais voto do Nunes do que do Boulos, vai ser muito interessante. E tudo isso acontece dias depois da confirmação do Ricardo Mello Araújo como vice do Ricardo Nunes, que muita gente falou que foi uma vitória pessoal do Bolsonaro. Eu não vejo como vitória, porque o Bolsonaro ele peitou a escolha do Ricardo Mello, com medo que o Nunes vencesse sem a indicação dele, Bolsonaro, mas ele peitou todo mundo, os partidos acataram depois de muita negociação e agora começou um processo de fritura, para que o Nunes escolha outro vice lá em agosto. Mas tem muita gente falando que o Bolsonaro saiu vitorioso porque ele fez a vontade dele valer. Eu sinceramente não sei. Não concordo, porque mostra o enfraquecimento do Bolsonaro. Se o Bolsonaro estivesse forte mesmo, a vontade dele iria prevalecer desde imediato, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o apoio do Bolsonaro não é mais decisivo como era em 2022, como foi em 2018. Então olha a situação de enfraquecimento do Bolsonaro, que também tem um outro componente de traição em São Paulo ao Eduardo Bolsonaro. E é um movimento muito estranho. Isso demonstra pra mim o enfraquecimento do Bolsonaro. Pelo menos é a minha opinião, você vai colocar nos comentários se você também vê esse enfraquecimento. Porque deputados do PL, o partido do Bolsonaro, o partido do Eduardo, começaram a encampar um projeto político do Cezinha de Madureira. Quem que é esse cara? É um radialista ali do interior de São Paulo, deputado do PSD, o partido do Kassab, deputado federal, que tem a pretensão de disputar o Senado em 26. Houve um encontro desses integrantes do PL com o Cezinha Madureira. Ele é pastor, enfim, evangélico. Houve esse encontro, registrado nas redes sociais, e tá todo mundo falando que ele vai disputar o Senado. Só que quem vai disputar o Senado em São Paulo é o Eduardo Bolsonaro. Ah, são 2 vagas. Tá bom, são 2 vagas, mas o cara não é do PL. E aí, é muito estranho, porque ele entra como adversário do Eduardo, mas o PL também tem pretensões de lançar o Eduardo junto com o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, ou talvez até o próprio Valdemar Costa Neto, só que os integrantes do partido estão negociando com outro. Olha que coisa estranha que está acontecendo dentro do PL e dentro da família Bolsonaro. Fora o temor com o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal é candidato à prefeitura,
Os bolsonaristas, segundo o Igor Gadelha, estão preocupados porque ele, Pablo Marçal, aparentemente está ajustando a candidatura dele para o Senado em 26. Atrapalhando essa combinação do Guilherme Derrite com o Eduardo Bolsonaro, porque o PL tem a pretensão de fazer uma grande quantidade de senadores em 26. Só que você tem integrantes do PL negociando com gente de outro partido, são 2 vagas, não vai ter vaga para todo mundo. O Pablo Marçal, que queria ser presidente da República em 22, não foi, disputou para ser deputado federal, foi vitorioso, mas o partido derrubou a candidatura dele e ele não tomou posse e agora está bombando na candidatura para prefeito de São Paulo. Quanto mais ele apanha da Tabata Amaral, mais ele cresce. E o interessante agora é que o Dateno passou. Um cenário bastante complexo, eu diria. E o que é complexo também, porque o Valdemar Costa Neto está tentando de todas as formas tirar a candidatura do Pablo Marçal. Eles se encontraram, conversaram. E o Valdemar ofereceu apoio ao Senado. Só que você tem Derrite, você tem Eduardo, você tem o próprio Pablo, agora o Boy, o Cezinha de Madureira. Que é isso? São quantas vagas? Vão ter 10 vagas no Senado de São Paulo? E aí o Pablo Marçal falou, olha, eu não quero, não vou querer disputar a prefeitura, não vou querer o legislativo em 2026. Eu vejo que ele até discutiu entrar no PL. Eu vejo que ele está sendo preparado para substituir o Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro vai disputar mesmo o Senado, ele vai abrir o espaço, só que o Eduardo tem muito voto, é 600 mil votos, vai precisar de alguém para capturar todos esses votos. Eles não podem ficar dispersos. Então o Pablo Marçal ele pode ser esse expoente bolsonarista sendo preparado para conseguir esses votos em 26. Mas também é um cenário estranho. Eu vejo tudo isso e tá com um cheiro de podridão, de Bolsonaro podre. Podre não no sentido de maduro. Podre de maduro, que já passou. Essa é a minha sensação. Porque você vê Damares falando que o antídoto de Lula é Michele. Como que o antídoto de Lula é Michele e não Bolsonaro? Como que Damares solta essa assim? Mostra o enfraquecimento de Bolsonaro, mostra que Bolsonaro não tem condições de enfrentar Lula. Mas sim Michele. A própria Damares falou, Damares é uma bolsonarista raiz e já tá plantando candidatura de Michele para ser vice de alguém em 2026. Estranho. Muito estranho. Aí você também tem... Nossa, o celular tá bombando aqui. Aí você tem Wilson Lima, governador do Amazonas, falando também, olha, Tarcísio é mais forte do que Bolsonaro para 26, um abandono completo, inclusive dentro do próprio PL. Existem pessoas, segundo a Bela Megali, que preferem que o Tarcísio enfrente o Lula do que o Bolsonaro, mesmo se o Bolsonaro estiver apto a disputar 26. Pô, é um descrédito. É uma desmoralização completa. Que coisa mais chata. Quem tá mandando mensagem? Uma desmoralização completa. Mostra o enfraquecimento de Bolsonaro. Todos esses cenários mostram o Bolsonaro enfraquecido, mostram o Bolsonaro com o capital político reduzindo. E seria muito interessante, hein? Ricardo Nunes fora do segundo turno. Que paulada que o Bolsonaro iria levar. E agora ele se associou ao Nunes com o Ricardo Mello.